Deuteronômio 30, 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-nos a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então Deus, através de Moisés, ele põe diante de nós duas opções, né? Ele diz assim: olha, você tem a vida e tem a morte, escolhe. Eu te aconselho que você escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Irmãos, já repararam que a nossa vida é feita de decisões? Eu não sei quantas decisões tomamos num dia, mas são muitas, né? Por exemplo, hoje vocês acordaram, decidiram levantar ou ficar mais um pouco? Decidiram orar ou deixar para depois? Decidiram fazer o culto com a família ou deixaram para lá? Decidiram comer alguma coisa ou jejuar? Quer dizer, as decisões são muitas. Nós estamos aqui por duas razões. Uma, porque Deus nos inspirou a vir. Outra, porque decidimos vir. Está claro? Teve gente que decidiu não vir. Estava com medo, né? Estava preocupado, decidiu não vir. E nós respeitamos, né? Mas quem veio, ele foi influenciado pelo Espírito de Deus e decidiu vir. Por isso que aqui estamos. As decisões são muito importantes. Irmãos, tem decisão que eu tomo, afeta a minha vida, ou para o bem ou para o mal. Tem decisão que eu tomo que afeta a minha família, para o bem ou para o mal. Tem decisão que eu tomo que afeta o meu hoje. Tem decisão que eu tomo que afeta a minha vida. Por exemplo, quando nós escolhemos um companheiro de vida ou uma companheira com quem nos casar, o que está envolvido nessa decisão? Quanto tempo? A vida. Então, uma decisão correta, de acordo com a vontade de Deus, ela vai ser uma bênção por toda a vida. Uma decisão errada, contrária à vontade de Deus, vai ser uma maldição por toda a vida. Estão de acordo? Então, tem decisões que nós tomamos, pode afetar a pessoa, pode afetar a família, pode afetar a igreja ou o mundo. Por exemplo, quando Lúcifer decidiu rebelar-se contra Deus, qual foi o efeito daquela decisão de Lúcifer? Quantas pessoas, quantos seres criados foram afetados por aquilo? Então diz a palavra de Deus que quando Lúcifer se rebelou, a terça parte do céu se uniu com ele. E afetou o mundo por toda a existência. Quando Deus colocou duas opções diante de Adão e Eva, eles tinham duas opções: uma, obedecer a Deus, comer da árvore da vida e viver eternamente felizes. Mas eles decidiram o contrário, decidiram comer o fruto proibido, decidiram desobedecer a Deus. Qual foi o efeito disto? Afetou todo o nosso planeta. Todos nascemos em pecado. Então vamos pensar bem, irmãos. A nossa vida é feita de decisões. Então, eu posso fazer uma decisão hoje que
que vai me ajudar, e posso fazer uma decisão que vai me prejudicar. Alguém falou assim, nós devíamos evitar coisas das quais nos arrependemos depois, não é isso? Eu devo evitar fazer certas coisas das quais eu vou me arrepender mais tarde. Então, quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, eles escolheram o pecado, escolheram a morte, escolheram a infelicidade. Vamos mencionar alguns fatos na história, né? José tinha 17 anos, quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Quando ele estava sendo levado para o Egito, ele entrou em desespero. Já imaginaram? Um rapaz de 17 anos, era muito mimado pelo pai, né? Agora ele viu aquelas colinas de onde ele morava, ficando longe, longe, longe. Ele pensou, nunca mais vou ver meus pais, nunca mais vou ver minha família. Em muitos casos, as pessoas preferiam morrer a ser escravos. A escravidão era muito degradante, muito humilhante, né? E uma vida cruel, uma vida cruel. Bem, mas José tomou uma decisão. Ali, antes de chegar ao Egito, ele decidiu que ele seria 100% fiel a Deus, com 17 anos. Bem, agora ele chega ao Egito, foi vendido para uma família nobre, a casa de Potifar. E Deus começou a abençoar aquela família por amor de José. Tudo que José punha a mão prosperava. Mas havia ali um grande perigo à espreita de José, né? José era um rapaz sadio, bonito, né? Inteligente. E agora a patroa decidiu seduzi-lo. Se vocês lerem bem a história, não foi uma tentação, não. Se vocês lerem a história de José ali, em Gênesis, diz que todo dia aquela mulher infernava a vida de José. Bem, ele tinha duas opções, né? Se ele cedesse à sedução, ele ganharia um prêmio. Ele seria protegido, seria a pessoa da casa, né? Mas ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Quando ela falou, José, vamos para o quarto. O que ele falou? Como faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui aprendemos outra lição. Aquela decisão de servir a Deus lhe custou caro, está claro? Pelo menos no presente, né? Ele agora foi preso por ser fiel. Será que quando ele chegou lá no cárcere, ele começou a reclamar, murmurar? Por que é que Deus permitiu isso? Não. Ele fez o melhor. Começou a servir as pessoas. E ele ganhou a confiança do carcereiro, que lhe entregou a chave. Olha, cuida desse pessoal aí. Você está plenamente capacitado. Cuida desse pessoal. E José ficou ali alguns anos. Bem, nós sabemos o fim, né? Qual foi o resultado? Ele se tornou o primeiro ministro do Egito, a nação mais poderosa do planeta. Perceberam como Deus trabalha? Às vezes tomamos algumas decisões difíceis. Sabemos ser corretas, mas elas nos trazem consequências. Por exemplo, quando vocês conseguem um emprego, eu me lembro que uma vez o meu filho procurou um emprego, encontrou, né? E o patrão, ele falou assim, olha meu filho, eu quero fazer tudo por você, fique tranquilo, eu quero que você progrida aqui na empresa, quero que você se forme na universidade, para ser um braço direito meu aqui. E o nosso filho agradeceu a atenção, mas ele falou assim, olha, só tem uma coisa, sábado eu não posso vir. Acabou. O patrão disse, não, então não serve, pode ir embora, não vai ganhar mais nada. Ele decidiu
que ele seria fiel a Deus, e o patrão diz, então não serve. Parecido um pouquinho, né, com José, né? Ser fiel tem implicações, tem consequências eternas e tem consequências imediatas. Mas nós devemos ter certeza do que estamos fazendo, não? Moisés tinha 12 anos quando foi levado para a casa da princesa, da filha de Faraó. Então, ele foi adotado como neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Mas ele estava educado, ele sabia que Israel era o seu povo. E ali no Egito, ele ganhou uma formação intelectual, filosófica, militar, religiosa. Ele recebeu todo o preparo para ser o próximo faraó. Qual foi a decisão de Moisés? Irmão, se Moisés tivesse escolhido ser um faraó, ele teria um nome na história e estaria em algum museu aí como uma múmia. O máximo que ele ia conseguir era isso. Ele ia entrar na história como rei, como faraó do Egito, e ia terminar a sua vida numa pirâmide, como uma múmia. Talvez pudéssemos ver Moisés lá numa múmia no Rio de Janeiro, né? Mas Moisés tomou outra decisão. Ele decidiu unir-se com o povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Era um grupo de escravos. Ele decidiu se identificar com aquele povo. Ficou na história como um grande líder, legislador, filósofo, sábio, e hoje ele está no céu. Ele apareceu na transfiguração com Jesus. E a Bíblia diz assim, pela fé. Isso aqui é muito importante, né? Pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Será que ele pensou bem para tomar essa decisão? Creio que sim. Escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora tem um detalhe aqui de Hebreus 11 que diz assim, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Isso aqui me chamou a atenção. A quem Moisés estava vendo? A quem? A Cristo. Estava vendo a Deus. Então ele não tomou uma decisão assim por emoção. Ele sabia o que ele queria. Diz que ele pela fé. Irmãos, e quando ele deixou o Egito, o que aconteceu imediatamente com ele? Ele não deixou o Egito, ele foi expulso, né? Ele foi expulso do Egito para Midian. Aquele homem que ele era um grande general do exército. Ele agora foi lá para o Midian cuidar das ovelhas. E vocês sabem que pastor de ovelhas, pastor de animais, era considerado naquela época o trabalho mais degradante. Que nós gostamos, achamos bonito, né? Um pastor de ovelhas, né? Mas naquele tempo não. Interessante que um pastor de animais no Egito era considerado abominação. Lembra que quando José falou com seus irmãos, olha, quando eu vou conversar com o faraó, fala com ele que vocês são pastores de gado, que aí eles vão se afastar de vocês, vocês vão ficar livres da tentação. Então, quando nós pensamos assim, Moisés, ele foi para Midian ser um pastor de ovelhas, que bonito, né? Que agradável, né? Não, era um trabalho degradante, mas Deus queria que o seu orgulho de general do exército fosse levado ao pó. Irmãos, ali ele ficou 40 anos como pastor. Agora sim, ele foi chamado para guiar o povo para fora do Egito. Há uma outra pessoa na Bíblia que nós damos pouca atenção, mas ela foi uma heroína. Vocês querem dar algum palpite aí? Já quero dizer que ela é
pouco mencionada pelas pessoas. Está no livro de Esther. Uma pessoa muito importante que nós nem damos atenção. Quem foi? Não, Esther é famosa, né? Se chamava Vasti. Era uma mulher. Era a rainha da Pérsia. E o rei deu uma festa de quase 6 meses, né? E quando estava todo mundo embriagado, o rei falou: olha, chama a rainha para ela se exibir aqui para os meus assessores. Qual foi a reação? Qual foi a decisão de Vasti? Não, eu não sou mulher para dar show para bêbados. Olha, pensa bem o que você está fazendo, hein? Você pode perder a coroa, você pode perder o reino, não importa. Eu não sou uma mulher para dar um show de striptease para um bando de bêbados. Certo ou errada? Certa? Irmãos, eu sugeriria a Paulo incluir Vastina nos heróis da fé. Ela foi uma mulher de fibra. E ela abriu o caminho para Esther. Ela perdeu a coroa e Deus colocou Esther, que era a pessoa que ia libertar o povo de Deus. Mas ela foi uma decisão importante que ela tomou? Foi. Interessante que Ellen White aprova, diz que ela agiu muito bem por não atender o convite do rei para se exibir para os seus assessores. Vamos falar de outros heróis, né? Daniel. Interessante que Deus usou José, que era um escravo, para se tornar o primeiro ministro do Egito, né? Deus usou Daniel, que era um escravo, para ser o primeiro ministro de Babilônia. E logo que Daniel chegou à Babilônia, ele foi posto na parede, né? O rei o recebeu muito bem. Olha, você vai comer a melhor comida, beber o melhor vinho, ocupar as melhores suítes do palácio. Pareceria assim uma ingratidão de Daniel, né? Você, não, rei, peraí, eu não quero a sua comida, não. Não seria assim um ato de... Parece arrogância, né? Olha, é o seguinte, rei, eu não vou beber o seu vinho, nem comer a sua comida. Eu sou vegetariano. Eu vou comer umas verduras aí, né? Uns cereais, umas nozes, pistache, né? Mas nada da sua comida. Parece falta de polidez isso aí. Mas Daniel, ele tomou uma decisão. Ele e seus companheiros. Ele tomou a decisão. Observem, Daniel capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, como Daniel considerava a comida do rei? Imunda, contaminação. Ele falou assim, não. Será que ele arriscou a pele ali? Arriscou. Interessante que o próprio chefe da cozinha, né? Falou assim, olha, você está pondo em risco a minha cabeça. Vamos que você come essa comida vegana aí, ou vegetariana, e depois você aparece magro na presença do rei. O rei vai cortar a minha cabeça. Ele, não, faz assim, faz experiência, né? 10 dias. Bem, irmãos, o importante aqui é que Daniel decidiu ser fiel na juventude. Ali foi o alicerce para a sua prosperidade no reino. Vamos falar de outros heróis, né? 3 companheiros de Daniel. Tinha representante de 120 províncias. O rei fez uma estátua de vários metros, de ouro maciço. E ordenou, olha gente, todos vocês
Na hora que tocar a sanfona, tocar o pífaro, tocar a gaita, ajoelhem-se. Daniel e seus companheiros já tinham cargos elevados no governo já. E agora, irmão, aquela multidão, centenas de milhares de pessoas, ajoelharam-se. Menos 3. Decidiram. Aquela decisão teria consequências? Teria consequências momentâneas e eternas. Bem, eles ficaram de pé, simplesmente. E agora aqueles amigos do rei, olha, eles já queriam se livrar de Daniel, seus companheiros mesmo, né? Olha, tem 3 hebreus aí, aquele que vocês colocaram nos cargos do reino, eles estão fazendo pouco caso do Senhor, rei. Eles não se ajoelharam e falaram que não se ajoelham. Nabucodonosor amava aqueles jovens. E ele os chamou, falou, vem cá, vou dar uma outra chance para vocês. Olha, vamos fazer o seguinte, vai tocar de novo o instrumento, viu? Vai tocar o pífaro, a gaita, a sanfona, isso e aquilo, o tambor. Aí vocês se ajoelhem. Bem, será que aqueles jovens ficaram com medo do rei? Aquele rei era terrível, né? Irmãos, a palavra do rei era assim, mata, morre. Não mata, vive. Palavra do rei, palavra do imperador, do maior império da terra, né? Bem, agora os jovens dizem, olha, do rei, quero informar o senhor o seguinte, nós não cremos nisso aí. Nós não somos idólatras, nós só adoramos o Deus verdadeiro. E o Deus que nós cremos, Ele pode nos livrar da tua fornalha, se Ele quiser, né? Mas mesmo que Ele não queira, nós não vamos nos ajoelhar. Irmãos, não é uma decisão muito ousada essa? Eles não falaram assim, olha, se Deus nos ajudar, nos livrar, nós vamos te adorar, não vamos adorar, mas se Ele não nos livrar, a gente, né, que vai, vamos fazer, né? Vamos adorar, né? Ele não, ele falou assim, olha, não vamos nos ajoelhar perante a estátua, porque o nosso Deus pode nos livrar. Reconhecer o que aí? Poder de Deus, né? Mas agora reconhecer outra coisa, se Ele quiser nos livrar, submeter ao que agora? A vontade de Deus. Olha, querendo Deus ou não nos livrar, não importa, a nossa decisão está tomada. Bem, o rei ficou muito nervoso, né? Pensei, poxa, esses escravos hebreus, né? Fazendo pouco caso de mim, atrevidos, né? Bem, agora é o seguinte, aqueçam o forno 7 vezes. Será que os jovens começaram a tremer de medo ali? Não. Foram lançados na fornalha, né? Interessante que o fogo estava tão quente que as pessoas que levaram os 3 morreram. E quando os jovens caíram na fornalha, o fogo queimou alguma coisa. Queimou a corda que estava prendendo, né? E agora aqueles jovens começaram a passear dentro da fornalha. Só que agora o rei ficou assustado. Vem cá, que história é essa? Nós lançamos 3, tem 4. E o 4º é semelhante ao Filho de Deus. O rei ficou branco, pálido. Aquele mesmo rei que tinha feito um decreto para queimar quem não adorasse a imagem, ele fez um contra-decreto agora. Que todos deveriam respeitar o Deus de Daniel, o Deus dos 3 jovens. Irmãos, a consequência primeira foi ser lançado no fogo, né? A consequência segunda foi iluminar o mundo com o Evangelho. Aquela mensagem foi levada para todas as 120 províncias do império. Perderam o emprego? Não, foram promovidos. Então o rei falou assim, o Deus de Daniel, o Deus desses homens aí, é o Deus. Até na lição eu achei que os irmãos deviam colocar assim, Jesus é o mestre, não um mestre, é o mestre. Bem, irmãos, o povo de Israel foi liberto do Egito, e
começou a voltar-se à idolatria. E quando Josué, o sucessor de Moisés, estava para morrer, ele mandou convocar as 12 tribos para chamá-los para uma reforma. Vocês estão se envolvendo com idolatria, estão se envolvendo... Irmãos, quando se falava em idolatria, não era só o ídolo, não. O culto pagão, ele era uma cerimônia imoral e cruel. Queimar crianças, prostituição, o culto pagão tinha tudo isso. Então, quando se falava em envolver na idolatria, estava envolvendo num pacote de crueldade e imoralidade. E agora, Josué fez um apelo ao povo. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Agora Josué, como líder, ele fez a sua decisão, não é? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E deu exemplo, não é? Interessante, irmãos, que a reação do povo foi assim: olha, Josué, nós vamos servir ao Senhor. Isso aqui me chamou a atenção. Quando eles falaram assim, vamos servir ao Senhor, Josué falou assim, não, vocês não podem servir ao Senhor. Parece uma contradição. Josué fez um apelo para que o povo servisse o Senhor e abandonasse os ídolos. Qual foi a decisão do povo? Vamos servir ao Senhor. E agora Josué fala assim, não, vocês não podem servir ao Senhor. Parece confuso, não parece? Josué diz assim, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Parece que é uma mensagem de desânimo, né? Mas vamos nos lembrar que Josué estava lá no Sinai, quando o povo falou assim, nós obedeceremos as palavras do Senhor. Qual foi o problema ali? Eles prometeram obedecer confiado na sua própria força. Eles não reconheciam a grandeza de Deus e a pequenez humana, a pecaminosidade humana. E prometeram honestamente. Só que dali a poucos dias estavam adorando o bezerro de ouro. E Josué estava lá naquele tempo. Ele conhecia a história. Ele percebeu que o povo estava prometendo servir ao Senhor, confiando em si mesmos. Por isso que ele falou, olha, vocês não podem servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor, servires a Deus estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Irmãos, observem bem essa parágrafo inspirado, que deveria ser bem gravado no nosso coração. Antes que pudesse haver qualquer reforma permanente, o povo devia ser levado a sentir sua completa incapacidade de, por si mesmos, prestarem obediência a Deus. Está claro o ponto? Antes de prometer servir ao Senhor, devemos reconhecer que não podemos servir ao Senhor, que precisamos da graça, precisamos de Cristo. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Haviam quebrantado sua lei, e esta os condenava como transgressores, e não provia meio de livramento. Enquanto confiavam em sua própria força e justiça, era-lhes impossível conseguir o perdão de seus pecados. Não podiam satisfazer as reivindicações da lei perfeita de Deus, e era em vão que se comprometiam a servi-lo.
unicamente pela fé em Cristo é que podiam conseguir o perdão do pecado e receber força para obedecer à lei de Deus. Qual era o problema? Chamamos de justiça própria. Para servirmos a Deus, queridos irmãos, queridos amigos, nós precisamos reconhecer que não podemos servir a Deus. Dependemos dele. Para obedecer à palavra de Deus, precisamos reconhecer que não podemos obedecer à palavra de Deus por nós mesmos. Precisamos dele. Precisamos da sua graça. Então temos duas opções: esforçar-nos por obedecer a Deus, confiando em nossa própria força e justiça, ou reconhecer nossa total incapacidade de fazer a vontade de Deus e confiar inteiramente em Jesus como autor e consumador da nossa fé. Se os irmãos quiserem acompanhar, quero ler para a conclusão, 2 Coríntios 5, 14 a 21. Segundo aos Coríntios 5, 14 a 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, grave essa frase, irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora, irmãos, atenção especial ao versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus não tinha pecado, os meus pecados, os nossos pecados foram colocados sobre ele. E ele morreu por nós, por nossos pecados. Ele toma os nossos pecados e dá-nos a sua justiça. Capítulo 6, 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Irmão, nós vamos sair daqui, a nossa luta continua. Como podemos ser vencedores? Em Cristo, estando em Cristo, e Cristo estando em nós. Há diariamente batalhas a travar. Grande luta vai em andamento em torno de toda pessoa, entre o príncipe das trevas e o príncipe da vida. Nós temos diante de nós dois príncipes, não é? O príncipe das trevas e o príncipe da vida. Grande é a batalha a ser combatida, mas não lhes cabe o combate principal aqui. Como instrumento de Deus, tem de entregar-se a Ele, de modo que Ele delibere e dirija a batalha por vocês, com a sua cooperação.
O príncipe da vida está à frente de sua obra. Importa que esteja com vocês em sua luta diária com o próprio eu, para que sejam fiéis aos princípios. Para que, ao lutar pela supremacia, a paixão seja subjugada pela graça de Cristo, para que saiam mais que vencedores por aquele que os amou. Jesus esteve no mesmo terreno, conhece o poder de toda a tentação, sabe exatamente como enfrentar cada emergência e como guiá-los através de cada caminho perigoso. Então, queridos irmãos, nós temos diante de nós dois príncipes, né? O príncipe da vida, que é Cristo, e o príncipe da morte, que é Satanás. Precisamos escolher qual que vai nos dirigir à batalha. Qual que nós escolhemos hoje? Queremos escolher o capitão da nossa salvação, que é Jesus? Amém.